Muito bem, amigos. Graças a Deus, estamos aqui de volta. Vou deixar para você a palavra de Deus através desse canal abençoado, né? Que Deus ele me deu. Um canal simples, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Todos são bem-vindos nesse canal. Você que já é inscrito, peço por gentileza, deixe o seu famoso joinha, Você que ainda não é e vai se inscrever, deixa também o seu joinha, tanto os que já são e os que vão ser. Além do joinha, eu peço o seu compartilhamento, tá bom? Meu objetivo através desse canal é pregar o Evangelho, cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho me esforçado cada dia mais, procurado para a glória de Deus, isso que eu estou falando, me dedicar, naquilo que eu faço. Deus tem, graças a Deus, tem abençoado. Bom, mas eu conto com a tua parceria, que eu peço para você fazer essas coisas que eu lhe falei, tá bom? Mas o título da nossa mensagem é Deus não se esquece do fiel, tá? Uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração nesse momento, não é uma mensagem de motivação, nada disso. Esse canal não é um canal motivacional, mas é um canal evangelístico. Mas eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, colocasse isso no teu coração. Você que tem sido uma pessoa fiel a Deus, você que tem sido uma pessoa que tem procurado fazer a vontade de Deus, gostaria que você nunca se esquecesse disso. Nunca se esquecesse dessa palavra, tá? Que você vai ouvir nesse dia de hoje. Porque talvez no passar do tempo, dos anos, às vezes tem muitas pessoas que vai deixando se levar pelos pensamentos satânicos, né? Pelos pensamentos negativos, que às vezes o diabo coloca na mente de muitas pessoas, e às vezes a pessoa até aceita aquilo, né? Que tipo de pensamento? Deus não está te ouvindo, não está resolvendo nada você estar na igreja, não está adiantando nada você servir a Deus, olha a sua vida como é que está. Ou seja, tipos de pensamentos que nós não podemos deixar ficar em nossa mente, porque nada disso é verdade. Lembra que o diabo ele fez isso com o nosso Senhor Jesus, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele usou de um dos bandidos que estava ali ao lado para falar isso para ele. Você não é o Filho de Deus, por que você está aí? Salva você e a nós. O diabo ele faz isso, ele quer nos colocar contra Deus. Talvez muitas das vezes, às vezes ele tem conseguido, porque tem pessoas que não têm permanecido na fé, ela tem se deixado levar, ela começa a achar que ela está só, ela começa a achar que Deus não está olhando para ela, que Deus se esqueceu dela, e nada disso, meu amigo e minha amiga. Por mais que às vezes nós passamos por lutas, momentos difíceis, mas se nós permanecemos com Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus sempre vai permanecer ao nosso lado. Deus sempre vai estar ao nosso lado. No Salmo 37, versículo 25, a Bíblia diz que o salmista, falando, que ele foi moço, agora já era velho, mas ele nunca viu o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Virou até uma música isso, um louvor, e é mesmo. O justo, que é aquele que pratica a justiça, que faz a vontade de Deus, nunca vai ser esquecido por Deus. Jesus disse isso, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus falou para Josué, quando Deus chamou Josué depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1, versículo 1 em diante, você vai ver que Deus falou por Josué, nunca te deixarei e nunca te desampararei. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa se manter na fé, tá? Mas eu gostaria de deixar um texto,
sagrado, que está lá no livro de Esther, né? Além desses versículos que eu falei para você, desses capítulos que eu falei para você, mas eu quero deixar uma meditação lá no livro de Esther, capítulo 6, o versículo 1 e o 2, conta a história de um homem chamado Mordecai, né, que era parente de Esther, Mordecai ou Mardoqueu. E aconteceu que o Mardoqueu, ele havia escutado, né, que 2 eunucos do rei Assuero, ou seja, 2 funcionários do rei Assuero, estavam conspirando contra a sua morte. Aliás, perdão, estava conspirando pela sua morte. Estavam tramando entre eles uma maneira de matar o rei Assuero, né, envenenado. E aconteceu que o Mardoqueu, ele escutou essas palavras, né? Aí o que ele fez? Ele denunciou, né? Denunciou, isso chegou ao conhecimento do rei, e o rei, ele puniu esses dois eunucos, né? Mandou matar. Só que, o que aconteceu? Ninguém falou para o rei Assuero que tinha sido o Mardoqueu. Anotaram lá, né, nos arquivos do reino, um documento que tinha, o nome do Mardoqueu, o que ele havia feito, deixaram quieto, deixaram para lá, guardaram, né, deixaram ali arquivado, né, e o tempo passou, né. Só que o Mardoqueu era um homem de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Talvez muitas pessoas falem assim, poxa vida, eu estou buscando tantas coisas e ainda não alcancei, estou trabalhando em tal lugar e não sou reconhecido, pessoas têm tramado a minha destruição, têm se levantado contra mim, quer puxar o meu tapete. Meu amigo e minha amiga, Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, que nós iríamos ser perseguidos, né? Existiriam pessoas que iriam nos caluniar, que iriam falar contra nós, existiriam pessoas que iam querer o nosso mal. Nós não somos aplaudidos por todos, mas você tem que entender uma coisa, que Deus, ele nunca vai se esquecer de você, né? Que Deus, ele nunca vai se esquecer de quem serve a ele. Talvez você está buscando uma resposta de Deus e já faz tempo, né? Que talvez você até já desanimou, mas eu falo para você, continua firme, tá? Porque Deus não se esquece de quem é fiel. E do Mardoqueu aconteceu a mesma coisa. Aconteceu que um dia o rei Assuero, ele não estava conseguindo dormir. Ele não estava conseguindo pegar no sono. Aí o que ele fez? Ele pediu que um dos escribas, que era como se fosse um funcionário hoje, né, público, era como se fosse alguém público hoje, né? Ele pediu que um dos escribas lesse para ele tudo aquilo que havia sido feito no reino. Aí, né, não preciso te falar o nome de quem que estava lá, né? Olha para você ver o versículo 1 e 2, ó. Esther, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Olha lá para você ver. Olha lá. E naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar os livros dos feitos, né, memoráveis, ou seja, arquivos, vamos trazer para o português de hoje. Arquivos que foi lido diante do rei. Verso 2. E achou-se escrito, né, que no memorável a quem havia denunciado Bigtan, que era o eunuco do rei, tá? Os dois, Bigtan, Teres e os 2 eunucos do rei. Bigtan, né? Teres, os 2 eunucos do rei, né? E os guardas da porta, que tinha, né, planejado matar
o rei Assuero. Ou seja, aquilo que Mardoqueu havia sido feito, o tempo passou, eles guardaram, né, arquivaram, não citaram para o rei, né, o nome de quem havia feito isso e deixaram quieto. Só que eu falo para você, meu amigo e minha amiga, o homem pode se esquecer de mim e de você, mas Deus não esquece. A sua hora vai chegar. Aquilo que é para você é teu, está guardado, tá? Não é uma mensagem de motivação, mas é palavras do nosso Deus. E Deus, ele nunca se esquece daquele que pertence a ele. Aí o versículo 3. Então o rei perguntou, né, o que honras, né, o que honrarás e destinação foram concedidas a Mardoqueu, a Mordecai. Tem alguns que falam Mardoqueu, mas Mordecai, né? Por ter feito isso, os servos do rei que serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa, ou seja, não foi feito nada. Eu vou traduzir para você o que o rei Assuero falou. Mas espera aí, o que fizeram em agradecimento ao Mordecai? Fizeram alguma coisa para ele? Deram alguma recompensa para ele pelo que ele havia feito? Não. Só que a culpa foi de quem? Do Assuero? Não. A culpa foi daquelas pessoas que sabiam que era Mordecai e não falaram para o Assuero que havia sido Mordecai e não fizeram nada. Foram ingratos, né? Só que Deus não é ingrato, meu amigo e minha amiga. A Bíblia diz que o rei, o que aconteceu aqui? Deus fez o Assuero perder o sono. Deu uma insônia lá no Assuero que enquanto não foi lido, né, o que havia acontecido no reino, ele não ficou em paz. Agora eu pergunto para você, quem que fez isso? Foi Deus. Aí o rei viu tudo que estava escrito lá, viu o nome do Mordecai e perguntou para os seus servos, mas o que foi feito para ele? Deram alguma coisa para ele? Recompensaram ele? Está em Esther, capítulo 6, verso 1, verso 2 e verso 3. O rei falou, mas o que foi feito? Nada? Né? Aí se você quiser continuar lendo, você vai ver que o rei, ele honrou o Mardoqueu, colocou o Mardoqueu no seu próprio cavalo, vestiu o Mardoqueu com suas próprias vestes, ainda colocou o Hamã, que era um homem perverso, que era o homem de confiança do rei, mas o rei não sabia que o Hamã era um homem perverso, era o homem de confiança do rei, e o rei Assuero, ele colocou o Hamã para puxar o cavalo com o Mordecai em cima, para honrar o Mordecai na cidade inteira, pelas ruas, anunciando o que Mordecai havia feito para o rei. Ou seja, o rei vestiu Mordecai com as suas próprias vestes, colocou Mordecai no seu próprio cavalo, ainda colocou o Hamã para puxar o cavalo e falar nas ruas da cidade inteira o que Mardoqueu havia feito. Então, meu amigo e minha amiga, isso tudo foi honra de Deus. Isso tudo a Bíblia nos mostra que o tempo pode passar e às vezes o homem pode se esquecer. Às vezes o homem pode ser ingrato comigo, com você, como infelizmente existem pessoas ingratas, mas o nosso Deus não é ingrato. O nosso Deus, ele sabe bem recompensar o bom servo. Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que procura fazer a vontade dele. Tá bom? Então eu gostaria que você, nesse momento, levantasse a sua cabeça, que você tirasse a tristeza do teu coração e permanecesse servindo a Deus. Não desista de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ser uma pessoa obediente a Deus. Porque pode ter certeza que no tempo certo Deus irá te recompensar. Não só nessa vida, mas principalmente nós vamos ter a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Tá bom?
Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus, Ele assim me permitir.